Oi pessoal, tudo bem? Eu já comecei essa receita pesando as batatas, 3 batatas médias, então pesaram 250 gramas. Lembrando que para esse pão, as batatas não podem ultrapassar 250 gramas. Eu já cozinhei as batatas apenas na água. Não pode deixar as batatas absorver muita água. Cozinhou, já retira logo. E então no liquidificador eu vou adicionar um ovo inteiro e já vou acrescentar 240 ml de água levemente morna, porque aqui na minha cidade hoje está frio, para poder acelerar o crescimento do pão. E então eu medi as batatas picadas para vocês verem a medida para quem não tem balança. Essa medida é de 240 ml. Agora é só acrescentar a batata no copo do liquidificador. Feito isso, eu já vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de margarina. Vou bater essa mistura por uns 2 minutos. Prontinho, fica uma mistura bem cremosa. Agora eu vou passar para uma tigela e vou continuar a receita do pão. Agora eu vou acrescentar 1 pacote de fermento biológico seco. Agora eu vou mexer para misturar esse fermento na massa. Eu vou acrescentar cheiro verde na minha massa. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha picados. Esse cheiro verde vai dar o toque especial nessa massa, mas é opcional. Se você não quiser ou não tiver, não precisa colocar. Agora é só começar a acrescentar a farinha de trigo. Coloquei a primeira xícara de farinha, a medida dessa xícara é de 240 ml. Agora é só misturar bem. Feito isso, a massa ainda está bem molinha. Já vou adicionar a segunda xícara de farinha de trigo. Agora eu vou começar a misturar aos poucos para ficar mais fácil de misturar. E também para ficar uma massa bem fofinha e bem fininha. Prontinho, agora eu vou misturar o restante da segunda xícara de farinha de trigo. Vou mexer mais um pouco para misturar essa farinha. A quantidade de farinha nesse pão vai variar bastante. Vai depender muito da farinha que vocês irão usar, também do tamanho do ovo e também a batata pode dar uma diferença. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto da massa. Agora eu já vou acrescentar a terceira xícara de farinha de trigo aos poucos. Para quem quiser, essa massa pode ser batida na batedeira planetária. Aí é só usar o gancho para a massa pesada. O restante da terceira xícara de farinha, agora eu vou misturar bem. E enquanto eu estou mexendo a minha massa, eu quero agradecer a todos que estão chegando no canal e a todos que estão lá também desde o comecinho. Muito obrigada. Prontinho, agora é a 4ª xícara de farinha de trigo. Eu adicionei a metade da farinha e vou mexer e vou ver se tem necessidade de acrescentar mais farinha. Uma dica para vocês é ir acrescentando a farinha aos poucos para não passar o ponto. E tá prontinho, pessoal. Esse é o ponto da massa. Fica uma massa bem pesada, bem grudenta. Esse é o ponto. E então nesse pão eu usei 3,5 xícaras de farinha de trigo, que dá o total de 480 gramas de farinha. Agora, para rechear o meu pão, eu usei calabresa picada. O tamanho da calabresa fica aí a critério de vocês, maiorzinho ou menor.
É bem a gosto mesmo. Se você não quiser acrescentar a calabresa, pode ser bacon, pode ser o recheio da sua preferência, ou se não quiser acrescentar nada também, fica uma delícia. É bem a gosto mesmo. E tá prontinha a massa do pão, pessoal. Agora eu vou passar para uma forma untada com um pouco de óleo. Eu vou utilizar essa forma para pão. A medida dela é 30 por 15 e por 6. Mas você pode utilizar a forma que você tiver em casa. Pode ser redonda, pode ser com furo no meio, também pode ser quadrado. Fica aí a critério de vocês e qual vocês tiverem em casa. Com a massa toda transferida, eu estou passando essa espátula na água para poder facilitar, para não grudar na espátula a massa. E vou ajeitando bem a massa na forma. Se você quiser rechear só o meio desse pão, aí você põe a metade da massa, coloque o recheio e depois termina com o restante da massa. Esse pão é bem prático, pessoal, porque não precisa sovar. Então é um pão que você pode fazer bem rapidinho. As dicas que eu dou é que no dia frio você utilize a água morna e também coloque o seu pão num lugar bem aquecido, assim, bem fechado, para o pão poder crescer. Agora eu vou fazer isso, eu vou levar o meu pão para um local fechadinho, eu coloco dentro do forno ele desligado e até crescer. Na hora que dobrar de volume, eu trago para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, o meu pão já cresceu bem, dobrou o volume. Então, eu já vou levar ao forno pré-aquecido de 180 graus. O tempo de forno é de 30 a 35 minutos. Agora é só vigiar. Quando tiver moreninho, é porque o pão já tá pronto. Tá pronto o meu pãozinho, pessoal. Assou em 35 minutos. Ficou bem bonito esse pão. É um pão bem prático, não precisa sovar, né? O meu pão ainda está quentinho. Eu vou pincelar manteiga por cima para poder dar um brilho nesse pão e ele ficar mais bonito. E essa manteiga também dá um sabor a mais. Prontinho, pessoal, passei a manteiga. Fica bem bonito, fica brilhoso. Tá perfeito esse pão. Agora eu vou tirar a fatia para vocês verem por dentro a fofura que fica esse pão. E vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Tá muito cheiroso e também fica muito saboroso. E é um pão bem fácil de fazer. E olha só, pessoal, como fica fofinho. Muito gostoso. Se vocês gostarem desse vídeo, já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilhe o meu vídeo para ajudar aí no crescimento do canal. Então, essa é a dica de hoje desse pão maravilhoso para vocês fazerem na casa de vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Até a próxima. Beijos. Tchau.